Fala aí, pessoal, tudo bem? Está começando aqui o Pod Vozes e a voz que a gente vai conhecer hoje é a voz da Luísa. Tudo bom, Luísa? Oi, tudo bem, Legal. Brian? Então, como é que a gente apresenta você? Como é que você se apresenta? Porque eu tô só falando seu nome. Bom, agora, né, eu me apresento como professora. Eu sou Luísa, estou ali perto dos 18 e sou professora de Perto dos inglês. 18 Próximo. e já professora. Aham. Como é que é isso? Olha, uma situação ali complicada, uma saia justa que eu fico, porque chegar nas escolas e dizer: "Eu tenho 17 anos e eu sou formada", e a pessoa fica: "Oi? Como assim? Não entendi". E isso é uma situação recorrente, assim, sempre, toda vez acontece, mas Mas agora você encara bem, aí fica vergonha, como é que é? fico tranquila, porque como eu me formei, né, já Aproveitando adentrou para falar. pouco, eu me formei no curso normal, né, que chamavam de magistério, e eu me formei, então eu fiz muitos estágios, muita coisa dentro de sala de aula, que é bem presente, né, nesse Sim. curso, e, já era um costume. Então eu sei do meu potencial na sala de aula, a gente já treina bastante isso dentro do curso, até demais. E então eu sei do meu potencial e se a pessoa estiver disposta a confiar em mim, eu me apresento como professora, né, então, Perfeito, perfeito. cabe a pessoa confiar. Essa maturidade de professora, né, tudo que você falou agora como professora, você conseguiu isso na sua formação? Foram os Sim, professores? é. Como é que é isso? É bem da formação do curso normal mesmo. As pessoas têm inclusive muita dúvida sobre isso, Sim. sobre: "Ah, eu entro no curso normal, mas eu não tenho jeito nenhum para criança, jeito nenhum para sala de aula, jeito nenhum para nada". Mas ali você aflora, você descobre que ser professor é uma coisa boa. Ou o contrário também pode acontecer, né, Sim, sim. descobrir: "Ah, essa profissão não é para mim, eu vou sair ou vou tentar outra área", porque tem muitas pessoas que se formam no curso normal só para sair com uma profissão, que é o É clássico, né. meio que assim, não tenho o que fazer, não sei o que eu quero Exatamente. no futuro, vou pelo menos fazer E isso, sabem para que garantir. exatamente, e sabem que às vezes uma outra escola que tenha um curso técnico ou alguma coisa seja mais difícil de arrumar um trabalho do que professor. Não sei Sim, se deu para entender. sim. E eu acho que no curso normal aflora muito isso, porque dentro do primeiro ano você já tem que fazer os estágios. Então você chega ali, as crianças começam a te chamar de tio, de tia, e aí você fica: acho que eu gostei disso". Estão se apegando a mim. E aí você vê que você consegue ajudar o professor, que você vê que a criança aprendeu alguma coisa com você, é um sentimento muito bom. Sim. Então, acho que você aprende a desenvolver essa maturidade. E no terceiro ano, que é o último, eu acho que é onde você mais percebe isso, presente. E esse crescimento do primeiro para o terceiro, né, de lembrar quem você era no início e de repente perceber que você está outra coisa, a Sim, mentalidade sim. muda. Demais, Ah. demais. E no segundo que seria é bem dividido, é Uhum, bem o começo, o meio e o fim mesmo. uhum, uhum. E acaba que o terceiro não é o fim, né, mas contando, assim, do ensino médio, Sim. o meio, que é o segundo ano, você fica um pouco confuso, assim, sabe. É realmente um processo bem bem estereotipado, que você ali no meio você fica: "Caramba, não sei se eu tô gostando, mas ao mesmo tempo eu quero continuar, mas eu não sei, tô um pouco na dúvida". Que é E aí normal também, acho que de qualquer formação ter a com dúvida. certeza. É, E é. pela idade também, que normalmente, né, quem tá no segundo ano e tal, teria ali 15, 16 anos. Que Então momento. pois é o momento que a cabeça ferve. Sim. Então, no terceiro é onde você percebe: "Eu vou finalizar o meu ensino médio como professor, então eu tenho que me portar". E os professores também falam muito sobre isso, que você até citou, né. Os professores, marcam muito a gente sobre isso. Uhum. Eles falam: "Vocês vão sair daqui professores, logo tem que A ter uma postura tem que postura ser de professor". diferente. Exatamente. E aí, dentro dos estágios a gente já age diferente e já começa a se acostumar com a rotina, Sim. porque no primeiro ano você olha lá, sei lá, um exemplo, 160 horas, você fica: "Meu Deus, como eu vou fazer quase 200 horas de aula?". Mas no terceiro você tá: 300 horas? Facinho, a gente já vai e faz, entendeu? Uma coisa que você vai se acostumando. Sim. Então, é uma maturidade que surge e você não percebe. Mas você sentiu, por exemplo, que seu ensino médio, por conta disso, você perdeu certa espontaneidade da adolescência, vamos dizer assim, ou não? Não, eu sou uma pessoa que eu sempre essa coisa de professor e tudo mais, eu sempre tive muito presente na minha vida, Uhum. porque minha mãe é professora, minha irmã é professora, minha tia se formou agora em pedagogia, então assim, é todo um ciclo. Então eu acho que eu já meio que amadureci na minha cabeça para não deixar isso acontecer. Sim. Que, no primeiro ano inclusive, eu fui para outra escola, né, e aí eu jurava que aquilo ali ia dar super certo, que eu ia trabalhar, que eu ia agir minha vida no primeiro ano do ensino médio. E aí, pra algumas pessoas dá certo, né, mas pra mim acabou não dando. Uhum. E aí eu pensei: "Olha, eu sei que demanda muito, porque o curso normal é integral, né,
Então a gente fica ali de 7 às 6 horas estudando e ah, faz umas graça ali de adolescência e tal, mas aí quando você vê que realmente o bicho pega, aí você fica meio assim, entendeu? Mas acho que isso não me atrapalhou não. Você nota a diferença, por exemplo, da sua época de escola com colegas que não eram do ensino normal, do curso normal, de postura, de Sim. linguagem, É, isso sim. E não levar a sério também, acontece Uhum. bastante. Não levar a sério, ah, professorinha e tal. E ainda mais escola de curso normal, que o uniforme usa saia, Isso. meia, que fica tudo bem arrumadinho, assim, sabe? Então era uma coisa que era motivo de gastação, né? Então, Essa coisa do uniforme, assim, vou falar até um ponto sério agora aqui que me uhum. ocorreu, que é uma certa fetichização dessa Aham, professorinha, né, do sim, ensino médio. sim, Isso com aconteceu com certeza. você? Você Já lembra de aconteceu. episódios assim? Sim, com certeza, que andar em grupo com um grupo de meninas normalistas já é uma coisa apavorante. Uhum. E uma coisa que toda pessoa que já passou pelo curso normal sabe, é, por exemplo, pegar um ônibus para ir ao shopping depois da escola, por exemplo, Nossa, código de uniformizada. uniforme e tal. É péssimo, todo mundo olha, não só homens, mulheres também mais velhas, assim, Sim. que fica: "Ai, ainda tem isso, de usar saia, que não sei o quê". Ou às vezes as meninas que, claro, às vezes usa saia mais curta e tal, aí fica: "Ai, abaixa essa saia", e nã-nã-nã, e é homem também na rua que grita e fala, e é uma coisa tenebrosa. Mas assim, mulher também, né, além do curso Além normal de isso. tudo, é. Mas é realmente bem péssimo. O fato da gravata também, Uhum. porque era muito arrumadinho o São detalhes muito uniforme. específicos, né. Muito Exatamente. específico o uniforme. E por quê? Você sabe dizer, assim, qual é essa tradição? Por que que ela se mantém? Olha, eu não sei, É. não sei. E, eu acho que é uma coisa minha mesmo, porque eu nunca procurei saber Uhum. sobre o uniforme, porque já é de muitos anos É, mesmo. desde sempre, né, assim, os colégios mais tradicionais de formação de professores Sim, já usavam, e meio que se mantém até para marcar um pouco essa diferença de postura, né. É quase sim. como se fosse aquele uniforme do colégio militar, né. O Isso pessoal tem que usar um uniforme isso que eu ia específico, dizer. porque está se formando em alguma coisa. E minha mãe, quando minha mãe se formou na formação de professores também, ela também usava saia. Então, eu nunca procurei saber, mas eu sei que antigamente era bem mais rígido, Sim. que tinha que ter tudo direitinho, o broche, a gravata, a saia, o cinto, a meia, sapatilha, e hoje em dia é mais É um pouco livre. relaxado É já, mais assim, relaxado é, não no sentido negativo, mas sim, não mas é mais precisa livre. mais É. perfeito. E assim, sobre essa formação, eu sei que o curso normal prepara vocês para serem Uhum. professoras, professores, porque tem muita carga de disciplina que difere da disciplina tradicional, né, o Sim. português, matemática, história, geografia, química, Uhum. física e biologia, vocês têm muita coisa diferente. Como Muito é o diferente. volume de quantidade, administrar tudo isso? Olha, no começo é bem complicado, é aquela coisa que eu já mencionei sobre a divisão de começo, meio e fim, Uhum. que no começo você fica assustado com sair 6 horas, porque assim, você levantar, sei lá, 5 horas da manhã para se arrumar e chegar na escola, sei lá, 6h50 para ter uma aula de 7 e só sair 6 horas, Uhum. é um abismo, Sim, sim. assim, eu passo o dia todo na escola. E no começo, para mim pelo menos, né, dizendo da minha experiência, foi bem legal, porque eu gostava de ter eu gosto, né, de ter o meu dia ocupado. Sim. Então eu ficava, caramba, o dia todo na escola. E na época eu fazia curso também de inglês. Então eu ficava, ai meu Deus, eu vou pra escola, depois vou pro curso, depois vou pra casa. Aí eu vou ficar, ai, nossa, que cansada. Eu adorava isso, né? Agora eu fico, ah, coitada, doida pra descansar. E aí, e aí era uma coisa assim, bem assustadora. Você via sua grade de horários, aí tinha 2 tempos de português e 3 de fundamentos pedagógicos da teoria do método da alfabetização. Aí eu ficava: "Meu Deus, que é isso?". E tinha uma matéria que o nome era educação infantil, Sim. era, fundamentos teóricos e metodológicos da educação infantil. O nome grande, parece de Exatamente. faculdade, né. Sim, e Isso. ficava parecendo super uma grade de faculdade, porque Sim. eram muitas coisas. E a gente aprendia no terceiro ano teve também a matéria de educação de jovens e adultos, que é outra matéria que, olha, vai para várias coisas, tem vários fatores. Sim. Então, assim, no primeiro ano assusta, mas depois que você vai ouvindo as pessoas falarem, e você vai se acostumando, vai ouvindo mais os professores, os funcionários da escola, depois que a Perfeito. gente vai ouvindo mais um pouco deles, que já estão ali há muitos anos, aí a gente já Já começa se a se acostuma. acostumar, é. É, legal. E vai lá, se formou, Hum. professora. Sério mesmo? Quer ser professora Sim, no Brasil? é. Vai ganhar mal, vai passar fome. Uhum. Como é que é lidar com isso desde que você está no ensino médio? Porque eu imagino que você ouve essa história, Ah, não agora que você se formou, mas com certeza. entrou no primeiro ano do ensino médio, está ali fazendo aquilo, deve ouvir isso o Uhum. tempo inteiro, né? Eu me tornei professor depois de fazer a graduação. Então eu Ah, fui legal. saber desse papo, né? Isso chegou para mim quando eu já estava depois dos meus 18. Você já Uhum. enfrenta isso desde muito cedo. E Já, aí aham. isso não te abala, isso não te deixou
ah, realmente eu acho que isso não é para mim. Tentou arrumar uma compensação, assim, uma outra área para fugir da profissão. Como é que é lidar com essa marca, né? Porque é quase que um estigma. É, sim, Professor, assim, sim, as aham. pessoas vão te olhar e falar, ai, tem um professor ali. É bem complicado essa parte. Mas eu, particularmente, eu falo só da minha experiência pessoal mesmo, porque muita gente se deixa abalar com isso, Uhum. que desiste mesmo e ouve tanto as pessoas falarem mal, que acaba desistindo mesmo, larga no meio e tal, acha que vai encontrar outra coisa melhor. Tanto que eu já tentei, né, sair É da verdade, você pois teve esse é. momento. Eu já tentei, eu já ia eu na intenção, né, quando eu saí da escola que eu estudava, eu saí na intenção de estudar pela manhã e trabalhar à tarde e à noite e tal, com outra coisa. Uhum. Tanto que era o ensino regular mesmo, ensino médio Que regular. só tinha um turno para Isso, ocupar, então você ia poder usar o isso. outro para É o que trabalho. chamam de meio período, No né. meio período, é. Então, eu tentei fazer isso, mas eu fui uma criança que sempre gostei de brincar de professora. Não é o estereótipo, porque todo mundo já deve ter brincado de professora um dia, Normal. mas eu gostava muito, era uma coisa que quando eu sempre fui muito mandona, isso não é uma coisa que eu me orgulho, mas eu sempre fui muito mandona e eu adorava ver quando as pessoas, tipo assim, lembrava: "Ah, a Luísa falou que não sei o que, não sei o quê", e a minha mãe sempre ensinava muitas coisas diferentes pra mim, ensina, né, muitas Sim. coisas diferentes pra mim e pra minha irmã. Então eu ficava transmitindo aquilo para os meus amigos, no fundamental mesmo e tal, e eu adorava ver que as pessoas aprendiam aquilo. Legal. Então eu ficava Dá um empoderamento, né? e isso, já tinha aquela coisa, tipo, a pessoa lembrou do que eu falei, Uhum. então assim, na profissão de professor, você tá sempre acontecendo aquilo. Na próxima aula, você nunca sabe se o aluno vai falar: "Tia, eu pesquisei aquilo que você falou e não sei o que, não sei o quê, falei com a minha mãe, falei com o meu pai". Às vezes na reunião de pais, os pais comentam e tal. "Ah, meu filho só fala em você". Aham. E como eu dou aula da disciplina de inglês, né, e os alunos os pais falando que os alunos falam inglês, né, em casa, assim, na rua, é uma coisa muito boa, então eu Uhum. sempre gostei disso. Mas as pessoas colocavam muito esse estereótipo por conta da minha família ter seguido esse caminho. Perfeito. E pela minha mãe é professora há muitos anos, então sempre falavam isso. "Ai, também, né, não tinha como seguir outro caminho, também ia fazer o quê? Se não fosse professora", Aham. sabe. Estava obrigada a ser professora Isso, praticamente. é tipo um decreto, assim, Aham. "Sua mãe foi, você vai ser. Filho de peixe, peixinho é". É bem essa coisa. Algumas pessoas ainda falam isso, mas realmente não me incomoda, porque minha mãe é uma inspiração pra mim, né, e minha irmã também. Minha irmã se formou na mesma escola que eu, Ah, legal. então minha mãe se formou no curso normal também, mas era ainda no Luiz Guimarães, se eu não me engano, Sim. quando o curso normal era lá. Mas Foi onde eu minha irmã estudei. então, e minha irmã foi na mesma escola que eu. Então é uma coisa assim, um caminho que é uma inspiração pra mim. Eu vejo onde minha mãe chegou, onde minha irmã está chegando, e eu penso: "Por que não, né? Por que não eu?". E aí é toda uma coisa, quem tem, não digo nem mente fraca, é que às vezes não tem um plano muito concreto na vida, Sim. se deixa abalar por Se esses deixa. comentários, É. porque: "Ah, poxa, eu vejo tanto professor sofrendo, tanto professor em manifestação, e tudo é professor tem salário baixo, e tudo é sátira com isso", porque também tem isso, né, Uhum. porque a maioria das sátiras de entretenimento sobre salário baixo, menciona o professor, uma coisa assim, É verdade. pode até ser, mas É o assim cachorro morto, o famoso cachorro morto você isso, chuta. exatamente. E pode até ser mesmo, pode até o salário ser baixo, pode até não ser valorizado, porque não é mesmo, Uhum. mas é uma coisa que, assim, quem ama a sua profissão e faz aquilo porque quer, tá vivendo porque quer, exatamente. Então É não uma tem muito o que a escolha, né. pessoa falar, É, é. por que você quer ser professor? Porque sim, Uhum. e é isso. Assim, dentre os colegas, né, da profissão, a gente vê também muitos professores que, apesar de serem professores, já se contaminaram por todas essas dores e que dá para Sim, entender de onde vem, né, assim, é muita luta, é muita dificuldade, é muita sim, desvalorização, tudo isso. E tem uma galera que acaba incorporando um pouco esse clima é, derrotista dentro da profissão, né. Eu passei por isso, imagino que você passe também, que é você chegando agora, mas não porque está chegando agora, tá, por uhum, favor, mas está cheio de vontade, cheio de sim, ideia, cheio de empenho, e você deve ouvir às vezes assim: "Daqui a 15 anos vamos ver se você vai estar com essa aham, alegria toda". Você já exatamente. ouviu? Porque Vamos assim, ver se vai cara, durar. isso é um negócio, assim. É uma coisa, é bem triste ouvir isso, na verdade. Aham. Essa coisa específica de, tipo assim, daqui tanto tempo você não vai ser mais assim, eu fico muito chateada, mas é no sentido de tudo. Quando, por exemplo, relacionamento, às vezes, não só comigo, mas com pessoas mais novas que estão namorando ou noivam cedo, essas Uhum. coisas, e fica: "Ah, quero ver daqui a um tempo, casamento não é assim não". Aí falam muito isso da sala de aula também. "Os alunos que estão vindo agora para você
quero ver se vai saber lidar, tipo, uns negócios assim, sabe. Uhum. E realmente eu não tiro o mérito de quem tá falando isso, quem já tem muito tempo de Dá para entender a experiência. trajetória, Sim, né. porque realmente é muito difícil. Igual, eu já passo por várias coisas com os alunos que já, tipo, estaria muito cedo para eu passar por isso, mas é realidade. Sim. E eu entrei sabendo, porque durante isso é uma coisa que o curso normal ajuda muito, você entrar na profissão de professor tendo o curso normal, é uma coisa muito boa, porque você passa já por isso. É. Então nos estágios a gente faz quem quer, né, eu em si queria fazer estágio em particular, escolas particulares e públicas. Sim. Então eu fiz numa escola pública, vi como são os alunos da pública, como são os da particular, e a gente faz relatório o tempo todo sobre isso. Então, assim, eu sei bem como são os alunos, como são os pais também, porque a gente escuta, né, os professores falando, por mais que a gente, na época, seja só estagiário, a gente ouve muito. Acaba Então, agora é o momento da gente ver isso e a gente que vai ter que resolver. E essa é uma coisa que acho que quem vem desse curso normal e quem está querendo ser professor tem que pensar muito sobre isso, porque o BO vai ser seu. Os pais vão chegar para você. é. Tipo, aconteceu algo com o seu aluno na sala, quem era o professor que estava na sala? Não é mais o estagiário. O Uhum. estagiário não tem responsabilidade quanto a isso, até porque os professores nem podem deixar os estagiários sozinhos com os alunos. Sim. Então, é seu. Aconteceu alguma coisa, é você que vai resolver. Isso é uma coisa que tem que Isso trabalhar assusta um também na pouco, porque é cabeça. muita E responsabilidade. são muitos E são muitos alunos, alunos, muitos alunos. Tem salas que tem 40, 35 alunos. Eu tenho 2 turmas de acho que são 33 alunos. Então, assim, ao todo são 60, E são 65. crianças, né, o Exatamente. universo é E eles falam muito o tempo todo sobre uhum. muita coisa, e tem que estar preparado também para ouvir certas coisas, ainda mais eu sendo professora nova, assim, o linguajar é parecido, Isso. mas eles se acham na liberdade de falar algumas coisas que não deveriam, né, ser ditas. E é isso, é um monte de coisa. Se eu fosse ficar falando aqui as coisas que tem que se preparar para ser professor, Sim. eu ainda não sei de nada. Eu falo essas coisas que eu já estou passando, mas o tanto de coisa que eu ainda devo passar são incontáveis. E Porque deixar rolar, deixar correr para descobrir, eu né. só vivo mesmo, só dou a minha aula. Eu gosto muito do meu trabalho, muito mesmo, porque eu já exerço a minha profissão. Sim. Então, eu gosto muito, eu fico, assim, feliz de chegar. Às vezes eu chego até um pouco estressada. Ai, não queria trabalhar hoje. Mas eu chego na sala, os alunos me recebem com tanto carinho, ou me contam alguma coisa legal que aconteceu, e eu já fico mudada. Isso eu acho que é uma coisa que o professor, mesmo que mais velho, mesmo que de muitos anos de profissão, não perde. Você tá ali cansado, lutando, mas o aluno chega e fala uma coisa boa pra você. Por exemplo: "Ai, professora, como você tá bonita hoje. Você pintou o cabelo? Você cortou o cabelo?". Repare alguma coisa assim. Ou, não sei, pega uma flor na rua e leva. Ou lembra de um assunto da aula anterior e traz de Tira volta. dúvida. Nossa, é o mínimo, né, É tirar o uma mínimo. dúvida, mas assim, você fica feliz quando o aluno lembra daquilo, ou até mesmo uma coisa que acontece bastante, pós-feriado. Uma aula, assim, antes do feriado, foi um feriado de uma semana, tipo carnaval, Aham. e aí o aluno lembra do que ele ia falar, ou lembra do que eu falei, fica feliz quando eu lembro, porque eu trabalho num curso de inglês também, Sim. e eles gostam de ouvir música durante as atividades, e eles ficam super felizes quando eu lembro da música que eles falaram que queriam colocar. Sim. Às vezes não dá tempo na aula, eu falo: "Não, semana que vem eu coloco", mas eu E aí você realmente realmente lembro. lembra. Então, isso é uma coisa que é muito gratificante Sim. hoje, né, hoje Sim. que eu tô só começando. É. Então E imagina no futuro. suas colegas que se formaram com você são assim como você ou você sentiu que não tô nem dizendo assim: "Ah, você é especial e diferente", mas as pessoas foram para outros lugares, ou todo mundo foi junto, assim, pra vida de professor? Assim, toda escola tem um grupinho, né, Ah, um grupinho que você é lembrado, assim, que se forma ali, tá na formatura, no calor do momento, assim, junto e tal. E, bom, quem eu ainda acompanho e tudo mais, foi pra esse caminho ou está tentando ir, né. Eu tenho uma amiga que também tá trabalhando como professora e numa escola que a gente fez estágio, isso que eu achei muito legal. legal. Que a escola gostava muito dela mesmo, gostou muito do jeito que ela lida com os alunos e tudo mais, que eles são bem bebezinhos. Sim, aí conseguiram aproveitar ela de alguma Isso sim. forma. E os novos também, tem uns que já conhecem ela, que é ótimo, e outros novos também ela lida muito bem, então tá nessa área. Outras que estão tentando entrar nessa área, porque mesmo não é instantâneo também, né, como as pessoas pensam: "Ah, me formei, tô naquela Já escola". é, é. Não, não acontece, você tem que esperar, e ainda março que já começou o ano letivo. Ou Então seja, se talvez não começou para algumas agora, só ano isso, que vem, né. exatamente. Ou no Sim, meio do ano também, também pode tal, pode acontecer, fazer, é. mas, bom, acho que a maioria, assim, tá no caminho. São poucos que eu acompanho, né, que não estão nesse Sim, caminho. sim. E o que que você conseguiria dizer, aproveitando toda essa
essa verdade que você traz, né, de ter se formado no curso normal, de ser professora, de gostar, de trazer experiência positiva, reconhecer o desafio, mas não ficar presa a ele, né? Uhum. Não usar ele para te desmobilizar, te desmotivar. A gente tem uma baixa nos últimos anos no Brasil de cursos de licenciatura, né? Assim, tem pouquíssima gente se formando em licenciatura, muita gente fazendo EAD, o que não é um problema, Uhum. mas a gente sabe que esse contato, essa troca humana faz muita diferença, né, Com para você se certeza. formar como um professor. E os cursos de licenciatura muitas vezes estão sendo utilizados nesse modelo mais à distância e pouca gente interessada, de fato. Assim, tem Sim. cada vez menos pessoas querendo serem professores. O que que você avalia, assim? Você acha que é pela questão da vida profissional, a profissão de professor está com dias Uhum. contados? E se puder também, já dentro dessa pergunta toda, o que levar alguém a ser professor? Se alguém gostaria de ser professor e não é, o que que você consegue dizer Uhum. para oferecer uma resposta diferente? Não sei. Então, sobre essa coisa de ter diminuído, né, teve até um projeto agora sobre, não lembro o nome direito, mas era para pessoas matriculadas em graduação e Sim, licenciatura e sim. tal, Do MEC, né? benefício, isso. Isso, isso. É um benefício e tal, e eu acho que isso é necessário, assim, mas é uma coisa triste de ter que estar acontecendo para motivar as pessoas. Uhum. Porque antes as pessoas eram motivadas pela vida, gostavam mesmo, sabe, tinha aquela sede. Mas eu acho também que não posso colocar a culpa só nas pessoas que falam isso, que acham isso. Também tem certos professores e eu entendo, porque é muito cansaço, muita coisa, passa por muita coisa. Mas levar isso para dentro da sala de aula é muito complicado, porque o professor é um espelho para o aluno. Sim. Mesmo além dos pais, claro, né, os pais dentro de casa responsáveis, o professor é o que o aluno vê todos os dias. Então, se o professor, por exemplo, um professor que seja do fundamental, que tem vários professores de várias matérias. Sim, sim. Se o professor de ciência chega na sala e fala: "Ai, tô cansado, não aguento mais esse professor, vocês pagam o meu salário", fala essas coisas. Aí o de história chega e fala a mesma coisa, geografia a mesma coisa. Quem vai querer ser isso, né? Exatamente, se todos os professores chegam e falam a mesma coisa, isso desmotiva. Uhum. E às vezes chega em casa falando sobre isso também, falando que: "Ah, poxa mãe, hoje o professor falou que estava cansado, que não queria mais". São poucos que falam, porque são poucos que se interessam e prestam atenção nesse desabafo, né. Mas Não isso deixa de ser alguém que talvez estivesse pensando em ser sim, com professor e certeza. E quando os alunos chegam e falam: "Ah, eu queria muito ser professora, queria ser professora de artes", assim, que eles artes no momento de pintar, desenhar, essas coisas. Então, é um sonho, né, um sonho. é. Mas quando você chega, assim, desmotivando dessa forma, dizendo que: "Ai, é muito cansativo e não paga bem e não consegue viver, não sei o quê", e fica falando esse tipo de coisa, isso já coloca na cabeça da criança. E ainda que educação infantil ou Sim. anos iniciais, isso já traz uma coisa na cabeça deles. E isso fica ali. Aí a criança cresce e fica: "Ai, professor não, professor não vou ser, porque a minha professora de tal ano falou que não sei o quê, não sei o quê". A criança lembra. Vai A gente vai acha vai criar uma memória daquilo. sim, Ah. e a gente acha que por ser muito pequenininho, não fica com aquilo na cabeça. Mas eles refletem o comportamento. Uhum. Então, se o professor está reclamando, por que eu vou querer reclamar? Eu não quero reclamar, eu quero gostar do meu trabalho. Então, é isso que eu acho que os novos professores que estão surgindo, as novas pessoas que se formarem agora na escola e tal, ou até mesmo na graduação, pode ser, Sim. as novas professoras que forem chegar na sala de aula, quebrar um pouco isso, sabe, de transmitir para os alunos, aquele desgaste, aquele cansaço. Tudo bem, aluno realmente, às vezes, é muito agitado, tem muita energia. Criança, então, misericórdia, mas, Uhum. assim, não demonstrar aquilo, sabe, você repreender da forma certa e tal, mas você não demonstrar que você está querendo desistir, nem nada. Às vezes é difícil, todo mundo Ah, tem dias e dias, mas sim. assim, sempre é uma coisa que desmotiva muito. E tem certos professores também que, para você ver como faz diferença, tem professores que fazem a diferença quando você acompanha a vida deles. Eu tenho uma professora que foi minha professora de história no Betel, que eu estudei lá no meu ensino fundamental, e ela sempre foi uma inspiração para mim. Ela foi minha professora de história e geografia um tempo. Uhum. E ela viaja o mundo, assim, ela já foi para vários países, eu nem sei citar, porque são tantos. Ela já foi agora acho que a última foi pra Grécia que ela foi, se eu não me engano. E é uma coisa que inspira os alunos, querendo ou não. Por exemplo, eu fui aluna dela há muito tempo. E eu nunca vi ela reclamando, assim, ela era professora de história, então ela contava a trajetória e tudo mais. Sim. Mas eu nunca vi essa imagem nela de cansaço, de desistência. Eu nunca vi essa Sempre uma empolgação, assim, né. exatamente, ela sempre
incentivava muito, e ela sempre me incentivou até os dias de hoje. Sim, Quando eu sim. comecei no curso normal, ela me mandava mensagem e tudo mais, e eu fico muito feliz vendo que ela é um exemplo que eu posso dar de que isso é certo, de Sim, que se você não demonstra, funciona. Igual os outros alunos dela, mais novos e tal, devem também pensar isso: "Caramba, a professora viaja, né, o mundo todo, e ela é professora", ou seja, e dá tal. para ter uma vida, porque as Exatamente. pessoas acham que você só sobrevive. Sim, e tá ali por obrigação. Aham, é, Ninguém obriga ninguém a ser isso. Ou professor. que tá frustrado, queria ser outra coisa, não deu para ser, vai ter que ser Sim, professor, e não tem dá. aquela formação, e essa é uma coisa que é um estereótipo muito triste do curso normal, que você sai dali só para ter uma profissão, que foi o que a gente já Uhum. falou, né. E chega na sala: "Ai, eu tenho mesmo no currículo, eu tenho diploma", então assim, usa pra Nada. usa, mas não usa É, muito é, tempo. de fato. E eu esqueci a outra pergunta que você tinha me Não, feito. assim, o que levaria, por exemplo, você deve ter que conhecer pessoas que até gostariam, se dariam bem, teriam habilidade, empenho para serem professores e professoras, mas de tanto ouvir isso, vai morrendo Aham. essa coisa dentro delas. O que faz alguém querer ser professor? Ah, sim. Eu acho que é muito essa coisa da inspiração mesmo, como eu disse, mas também sobre, o fato, eu defino, assim, a profissão de professor como uma aprendizagem, assim, infinita, porque sempre nunca vai ter um dia que você não vai aprender nada com os alunos. Uhum. E eles o ano passa, as turmas vão mudando e sempre algum aluno vai te trazer alguma coisa. Não é sempre só você transmitindo conhecimento, sabe? Sim, Sempre o conhecimento volta para você também. E o professor nunca para de estudar, né, porque sempre tem um desenvolvimento da criança, e agora com essa geração que é muito celular, muita tela, e a gente tem que estudar também sobre como desenvolve o cérebro deles. Então a gente nunca para de estudar, mas esse conhecimento volta pra gente com eles. uhum, Porque às vezes tem um aluno que lida com uma forma diferente, e o outro é mais quieto, o outro é mais agitado, o outro, assim, tem um foco específico. Por exemplo, teve um estágio que eu fiz numa escola que tinha um aluno que ele não gostava de copiar, mas ele gostava muito de organizar as coisas, assim, muito certinho. Toda aula ele fazia isso, a professora passava a atividade e ele estava lá organizando os lapisinhos, aí colocava dentro do estojo, fechava o estojo, eu ficava só observando. Então essas coisas são sempre um conhecimento que a gente traz. Por que aquele aluno faz isso? Porque uhum. todos os outros estão escrevendo E ele não. e ele não, sim. E outra coisa também é sobre escrever espelhado, que é uma coisa que você percebe muito, que é eles escreverem as coisas ao contrário. Uhum. Aí você observa aquilo e você fica: "Gente, por que que esse aluno escreve Como assim?". consegue, né? Porque a gente que já escreve a ordem natural, a gente já. Exatamente. E a gente tem que lembrar que eles, às vezes, não são alfabetizados ainda. Por exemplo, esse estágio que eu fiz, eles não eram alfabetizados. Uhum. Então, eles estão no processo de conhecimento, né, porque a gente sabe que eles têm que saber também. Sim. Então é todo o processo, assim, uma coisa, eu acho que você viver é aquela frase clássica de prática leva à perfeição, porque conforme você vai praticando aquilo ali, você vai entrando naquele mundo, vai te interessando querendo ou não. Sim. Ou o contrário também, se a pessoa realmente não quer, aí não tem nada que faça ela querer. É, de fato. Pois é, porque é Porque complicado, é qualquer mini difícil. dificuldade, mini questão já vai Sim, virar um. a pessoa procura uma coisa para desistir, um problema Sim. específico para desistir, entende? Então acho que quem realmente tá ali: "Poxa, mas tem um fundinho de mim que talvez estaria na sala de aula", a pessoa tem uma lábia boa, uma conversa boa, quando vem alguma criança, assim, do nada, um almoço de família, vem brincar e você, consegue manejar ali a brincadeira. Essas são coisas muito básicas do dia a dia que muita gente faz, mas não Não percebe. percebe que tem como habilidade. Não, de Exatamente. fato. Mas normalmente o que as pessoas dão como desculpa é a paciência. Que, ai, você fala, por exemplo, falo pra você tem muito jeito pra ser professor, você fala: "Ah, mas não tem paciência não, não tem paciência pra criança, não sei lidar e não sei o quê". Não é sobre Isso paciência, é outro tipo de coisa, né. exatamente, nem sempre você tem que ter a maior paciência do mundo, porque são jeitos diferentes, os alunos se adaptam a você. Sim. Os menores, assim, eu digo porque eu não tenho muita experiência ainda com o ensino médio Uhum. ou EJA e tudo mais. Mas as crianças em específico, elas se adaptam a você. Se a criança tem aquela coisa, né, de querer também às vezes te estressar ou fazer alguma coisa, mas se você tiver a sabedoria de guiar aquilo ali, ou você Sim. só ignorar e ele continuar, ou você brigar, chamar alguém, tudo isso a criança vai percebendo. E a gente também. Como a criança reage quando a coordenadora ou o coordenador fala com ele, ou quando só eu falo no particular, por exemplo: Uhum. "Vem aqui É comigo uma outra conversar". fala, uma outra. Sim, você tem que ir testando isso tudo. É sempre muita coisa adaptada a você. Sim. Não é tanto, assim, uma coisa específica. "Ai, Uhum. ser professor é assim, assim, assado". Não, é para cada Pra pessoa, eu cada acho. pessoa, perfeito. Muito bom. Eu vou encerrar com você agora, Uhum, fazer uma perguntinha fácil. hum.
que voz você é uma voz que falou, mas eu queria saber que voz você ouve, ou que você lê, ou que você abraça, que voz te move? Olha, sendo bem sincera, eu acho que é a voz de fazer o que ama. Eu sempre penso nisso, da voz de fazer o que eu amo e sem pensar muito, como muitas pessoas dizem, em dinheiro só, né, focar naquilo. Acho que se eu tô fazendo o que eu gosto ou vendo que aquilo ali ainda acende uma chama, sabe, Uhum. dentro de mim, acho que isso move. Você vê que aquilo te dá um gás de fazer, ainda que, como eu disse, você não esteja querendo muito, mas quando chega lá e faz, sabe, o ânimo volta? Sim. Acho que isso é o que me move. Perfeito. Gente, essa foi a Luísa. Se tem algo que você queira colocar aí, né, escrever, deixar um recado, algum depoimento, uma opinião, fica à vontade, estamos aqui para poder ouvir, para poder ler, para poder acolher. Tá bom? Até a próxima. Obrigado, Luísa. Foi um Eu que prazer. agradeço. Tchau, tchau.